Estamos de volta, este é o 3 em 1 em áudio e vídeo. Falamos no primeiro bloco sobre a intenção de Jair Bolsonaro indicar Sérgio Moro para o Ministério da Justiça. Vamos falar sobre futuros outros ministros. Uma reunião hoje na casa do empresário Paulo Marinho, no Rio de Janeiro, com parte daquele que será o núcleo duro do futuro governo Jair Bolsonaro, com o Onyx Lorenzoni e o próprio Gustavo Bebiano, também citado aqui no primeiro bloco como um postulante ao Ministério da Justiça, mas de lá saiu o anúncio de que o Ministério deve ser mais enxuto do que o atual, com 15 pastas. E também uma polêmica volta à tona, Vera Magalhães, de que o Ministério do Meio Ambiente seria o fundido, né? Haveria uma fusão com a pasta da Agricultura e que uma futura pasta, uma super pasta da Economia comandada por Paulo Guedes, também agregaria o planejamento e a indústria. Essa superpasta da economia, ele nunca chegou a recuar durante a campanha, ela já era certa, deve ser o Paulo Guedes o ministro, acho que ok, e acho que isso dá a ele o maior poder de implementar a sua política sem bater cabeça. No governo Fernando Henrique, os embates entre o planejamento e a fazenda foram responsáveis por muitos entraves, por muita fofoca, e também a indústria e comércio, tinha o Sérgio Mota lá montado no Ministério das Comunicações, o Clóvis Carvalho na Indústria e Comércio, Serra no Planejamento e o Malan na Fazenda, e todos eles brigando entre eles. Então, eu acho que para efeito de coordenação da economia, esse superministério pode ser uma boa. Já a Agricultura e o Meio Ambiente são pastas de naturezas diversas, conflitantes, e muitas vezes é bom que seja assim. É bom que haja essa dialética no governo, em que cada um defenda os seus interesses e que haja uma mediação. Porque senão uma área vai se sobrepor inexoravelmente à outra, em detrimento não só do ministro ou da burocracia de uma pasta, mas em detrimento do país inteiro. Porque não é uma questão de subjugar a questão ambiental em relação à questão da agricultura. Não é assim que se faz governo. Esses assuntos que são atinentes ao Ministério do Meio Ambiente são de interesse mundial, são objeto de acordos que dos quais o Brasil é signatário com vários outros países do mundo. Não pode ser tratado como subassunto, como um assunto acessório à questão da agricultura, porque não é em nenhum lugar do mundo civilizado trata o meio ambiente como um assunto que seja um apêndice da questão agrária. Não é dessa maneira que se faz. Em relação a esses primeiros embates quanto à composição do governo, eles começaram cedo demais, né? Estão me surpreendendo, até porque durante a campanha, a despeito dos ruídos, ninguém procurou se antecipar ao Bolsonaro anunciando coisas, e agora está acontecendo isso. O Onyx Lorenzoni fez isso ontem em relação à Previdência, e hoje o Paulo Guedes deu uma longa entrevista antes mesmo da chegada do presidente eleito para uma reunião. O presidente eleito entrou com o carro, ele estava na frente falando há meia hora. Acho que isso, antes mesmo de qualquer reunião, sequer designação da comissão de transição, é um pouco prematuro. Isso pode causar ruído, e ruído hoje a gente sabe, leva à alta do dólar, leva à queda da bolsa, leva a uma dificuldade até para você iniciar os convites, porque você já queima muitas vezes uma pessoa antes mesmo dela ser convidada para assumir um ministério. Então eu acredito que nessa reunião o Bolsonaro tenha dado já um freio de arrumação nesse pessoal, para que eles esperem primeiro ele deliberar sobre algo antes de tornar pública a divergência, né? Que primeiro haja o que ele diz para depois vir a público uma eventual divergência, não o contrário. E é difícil imaginar um ruralista que será o provável ministro da Agricultura frequentando as tantas cúpulas de meio ambiente pelo mundo, com ambientalistas e por aí vai. Segue você, Andreasa. Disputa de poder, Silvio Navarro, é exatamente o que está em curso, conforme previsto, aliás, ontem, neste programa. Há uma transição em curso, supostamente iniciada. Onyx Lorenzoni designado como coordenador desse processo, empoderado, portanto, pelo Jair Bolsonaro, é também, entre os políticos do núcleo duro bolsonarista, o mais experiente, e arregaçou as mangas.
No domingo, o Paulo Guedes deu uma entrevista muito boa, endereçando a agenda do governo, aquela que seria prioritária segundo o seu entendimento, que continha o enfrentamento da questão fiscal, detidamente a prioridade à reforma da Previdência, inclusive a do Michel Temer, essa que está tramitando na Câmara. O mercado vibrou. O interesse do mercado nem sempre é o da sociedade, mas nesse caso é. Porque a reforma da Previdência equivaleria ao destravamento do Brasil em termos de crescimento, para aproveitar a ociosidade produtiva que está aí. Sem a reforma da Previdência, não se chega a 2020. E o que faz Onyx no dia seguinte? Como já vinha fazendo, dinamita a fala do Paulo Guedes. Disputa de poder, irresponsável, mas disputa de poder. Paulo Guedes hoje reagiu nessa entrevista a que a Vera fez referência. Da mesma forma, Onyx e Bebiano, que estava sumido, andam se bicando. Porque o Bebiano se sentiu preterido nessa operação. Ele, que era o presidente interino do PSL, costurou a ida do Bolsonaro para esse novo partido, foi um acerto político importante, e ficou no limbo dessa transição. Porque, de fato, impressionante o apetite do Onyx Lorenzoni na tomada de rédea desse processo. Quem não apareceu ainda, mas vai ser protagonista? O general Augusto Heleno. Está quieto. Me parece ser o único que realmente está trabalhando de boca fechada. O Paulo Guedes está falando. Mas quem está atrapalhando com o que fala? O Onyx Lorenzoni. E quero dizer uma coisa aqui. Um processo como esse, se iniciando tão cedo, tendo alguns meses adiante, alguém vai ficar pelo caminho. Alguém vai ser poderoso, mas alguém vai ficar pelo caminho. Eu espero, sinceramente, que não seja o Paulo Guedes. Acho que não será, porque o Bolsonaro corroborou a agenda apresentada pelo Paulo Guedes ipsis literis. E como também disse a Vera, desqualificou o arrobo poderoso do Onyx Lorenzoni. Mas são capítulos escritos em tempo real. É isso. Muito bem, é isso, Joel. É só o segundo dia da transição, né, após a eleição. É só o segundo dia, e o desafio maior que o Brasil tem pela frente aí no futuro próximo, que é esse desafio econômico, que é o ajuste das contas públicas brasileiras e que passa sim pela reforma da Previdência. Esse é o que está gerando conflitos de dois lados aí, tensões de dois lados. Primeiro, Paulo Guedes e Onyx Lorenzoni, economistas e políticos. Onyx Lorenzoni disse que essa reforma da Previdência não dá para passar no Congresso. Ele já chegou a dizer até que não havia déficit da Previdência. Daí foi uma verdadeira regressão ao entendimento que acho que já houve. A equipe econômica do Temer conseguiu, foi bem sucedida em mostrar para os deputados que não, olha, esse papo de que não há déficit é balela. Há déficit sim, a gente precisa resolvê-lo. Então o Onyx está realmente segurando e está atrapalhando, está sabotando uma discussão de reforma da Previdência. O Paulo Guedes disse que gostaria de vê-la sendo discutida já este ano, o que seria de fato muito bom para o Brasil mesmo. A reforma está pronta para ser votada. Se for possível aprová-la agora neste ano, seria bom, e seria mais um mérito aí do presidente Temer, tão injustiçado pela opinião pública. E também da equipe do Bolsonaro, que estaria participando dessa discussão. Agora, tanto Onyx Lorenzoni quanto Alberto Fraga, deputado aí da bancada da bala, aliado ao Bolsonaro, que não vai voltar ano que vem, mas já disse que não tem clima no Congresso agora, não tem clima na Câmara para aprovar a reforma da Previdência. Tudo bem, ela pode ficar para o ano que vem, para o início do ano que vem, mas daí vai se colocar a discussão. E de novo o mesmo conflito. É esta reforma que já está dada, que já passou por comissões, que já foi discutida, a reforma do Temer, ou é uma nova reforma que vai precisar ser discutida e cujo resultado, será que vai ser melhor do que a reforma atual? Ou será que vai ser pior? Será que vai abrir espaço para mais grupos privilegiados, acomodar um maior número de interesses dentro dela? A reforma que está dada está longe de ser perfeita. Mesmo que passe esta reforma da Previdência deixada pelo Temer, uma nova será necessária provavelmente em menos de 10 anos. Agora, passando ela, o governo, o Estado brasileiro cria um respiro
de uns bons anos aí para poder se dedicar a outras pautas também urgentes para o Brasil. Então, na minha visão de economista, seria muito importante sim passar a reforma da Previdência, e esta que está aí, apesar de imperfeita, já cumpre um papel importante. Então, que se vote, que se passe ela. O segundo conflito possível, esse está em germe ainda. Bom, Bolsonaro, ao que tudo indica, o que foi confirmado hoje, vai unir aí os ministérios, Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, Ministério da Indústria. E daí você cria o outro conflito, que é o conflito clássico no Brasil também, entre economistas e industriais. Os industriais não gostam das ideias dos economistas sobre, olha, vamos controlar a inflação, não vamos mexer no câmbio, vamos deixar o câmbio flexível. Os industriais, em geral, querem abaixar o câmbio na marra, querem juros mais baixos, o que faz sentido, eu tô dando uma visão de economista, tá certo? Faz sentido apenas, essas propostas industriais fazem sentido do ponto de vista do interesse de curto prazo da indústria. Mas para um mercado bem equilibrado, para um país que cresce sustentavelmente no longo prazo, a ideia de deixar o câmbio flutuante, de fazer com que o juros seja um mecanismo para combate da inflação e não para encher a economia de moeda e de crédito, fazem mais sentido. Eu espero que o Paulo Guedes saia vencedor aí. E quanto à união dos ministérios, olha, ela facilita a tomada de decisão para o governo na área econômica. Num momento em que a gente precisa sim de decisões rápidas, de decisões que sejam cumpridas. O Paulo Guedes disse jocosamente hoje, né, que ele vai salvar a indústria apesar dos industriais brasileiros. Eu não acho que ele esteja de todo errado, não. Diga lá, Andreasa. Não, eu ia contar essa gracinha aí, que eu gostei do Paulo Guedes, mas o Joel brilhantemente se antecipou, então nada a comentar.